Neste tutorial, veremos um efeito de como conectar objetos entre si usando aqui o Geometry Nodes. Nós vamos começar com um objeto cúbico. Eu vou suspender o painel Timeline e vou modificá-lo para o modo Geometry Node Editor. Vou isolar essa barra aqui, clicando na tecla N. E com o cubo nós vamos clicar em New, ele já cria aqui para a gente dois nodes iniciais. Eu vou excluir esse daqui, usando o Delete. E para a gente começar a fazer o nosso efeito, inicialmente, eu vou vir aqui em Add, Sys, e vou procurar um node chamado Curve Line. Seleciono, coloco ele aqui e conecto o Curve com o Geometry. Vocês vão ver que vai surgir uma linha aqui, ó, de baixo a cima. Para poder fazer o efeito que eu preciso, eu agora vou ter que utilizar um recurso que é o Curve Mesh. Então eu posso vir aqui em Add, Sys, que é a pesquisa, e vou pesquisar Curve Mesh. Esse é o segundo node que nós vamos utilizar para o efeito. Vamos conectá-lo aqui. Vamos utilizar o Fill Caps. Nós vamos no Curve Mesh, encostar o cursor aqui onde tem o Profile Curve, clicar com o botão esquerdo, arrastar, soltar, ele vai abrir uma caixa de pesquisa. Vamos pesquisar aqui o Curve Círculo. Vai aparecer o Curve Círculo e notem que ele gera para mim um perfil com formato de curva circular. Tá? Se eu clicar aqui, eu torno vazado. Se eu clico aqui, eu torno fechado. Mas eu posso diminuir esse raio. Por exemplo, eu vou deixar esse raio aqui em 0.08. Eu afino o formato da linha. Para criar o efeito que a gente precisa, nós vamos adicionar dois objetos que nós vamos conectar entre si. Então vamos vir aqui em Add, Mesh, vamos adicionar uma Icosphere. Vou diminuir com a tecla S de escala, ativar o Move e vou trazê-la aqui para baixo. Eu vou então acrescentar aqui na área mais um objeto Mesh, dessa vez eu vou utilizar o Cylinder. Vou usar o S de escala para diminuir também. E com o Move ativo eu vou trazê-lo para cá, para trás. Temos os dois objetos e aqui nós vamos selecionar o objeto que tem o Geometry Nodes, que é o do meio. Veja que eu tenho os nodes aqui. Para a gente integrar o efeito entre esses dois objetos, fazendo com que esse esteja ligado a esse, nós vamos fazer o seguinte. Inicialmente eu vou vir aqui na Outliner, vou selecionar a Icosphere, clicar com o botão esquerdo e vou arrastar aqui para dentro do Geometry Nodes. Vou então, nessa opção chamada Location, conectar com a entrada Start do Curve Line. E ele cria esse efeito que vocês estão vendo. Para eu fazer com que essa conexão esteja ligada a esse objeto, dessa vez eu vou buscar aqui o objeto cilíndrico na Outliner, clico com o botão esquerdo, arrasto e jogo aqui para baixo. E vamos conectar o Location do cilindro. Podem reparar que o objeto está aqui, ó. Nós vamos conectar no End. E agora nós temos um objeto ligado ao outro. Aqui a gente pode utilizar 0.04 para afinar mais ainda essa ligação. E agora, se eu selecionar qualquer objeto aqui e tentar movimentar, repare que a conexão mantém ligado um objeto ao outro. Voltando aqui à seleção do nosso objeto Geometry Node, nós criamos já o efeito de ligação entre esse objeto e esse. Para poder criar um efeito interessante de animação dessa conexão aqui entre ambos, eu posso acrescentar entre o Curve Line e o Curve to Mesh mais um node com o Shift A pesquisa do node chamado Trim Curve. Esse node nós vamos conectá-lo aqui. E aqui agora eu posso controlar o Start to End para fazer o caminho de movimentação de animação de um objeto para o outro na conexão, pelo End ou pelo Start. Eu aí inverto o movimento, tá vendo? Aqui do fim e aqui do começo. Tá, mas eu queria acrescentar mais um outro objeto aí nessa história. Eu vou adicionar aqui mais um objeto, que pode ser um objeto do tipo Monkey. Vou diminuir com S de escala e vou trazer esse objeto para cá.
Como é que eu faço a ligação agora desse objeto aqui, que é o objeto cilíndrico, com a macaquinha, criando o mesmo efeito que eu gerei aqui? É bem simples. Eu seleciono o objeto que tem o Geometry Nodes. Aqui eu vou selecionar esses objetos até o Trim Curve. Vou utilizar o Shift D para fazer uma cópia e vou colocar essa cópia cá embaixo. Para facilitar, eu vou trazer os demais para cá. Vou fechar essa opção aqui para não atrapalhar, tá? E repare que eu tenho os mesmos nodes que estão aqui em cima copiado cá embaixo. Só que no de cá, o que eu quero fazer é ligar o nosso objeto aqui. Quem é o objeto? O objeto chamado cilindro. Então a gente vem nesse node aqui, onde tem o Icosphere, eu vou mudar de Icosphere para o objeto que está aqui, ó, chamado cilindro. E eu quero que ele seja ligado a quem? Repare que eu estou usando também o cilindro aqui. Então eu vou trocar o cilindro, que foi o objeto que eu adicionei, o Monkey. Então eu clico aqui na Suzanne. E agora eu tenho, ó, esses nodes, do qual eu posso utilizar aqui com Shift A, Sys. Vou utilizar aqui o Join Geometry. Ele vai pesquisar e vou conectar aqui, ó, entre o Trim Curve e o Curve Mesh do primeiro grupo que eu criei cá em cima. E eu vou ligar esse grupo novo cá embaixo e vocês vão ver a ligação desse com esse. Aí eu queria agora ligar a macaquinha no nosso Icosphere. O que é que a gente faz? Bem simples. Seleciona novamente o grupo aqui, ó, desses nodes de objetos até o Trim, faz outro backup, Shift D, traz mais para baixo. E nesse daqui eu vou aproximar com o scroll. Nós vamos ligar quem? A macaquinha. Então aqui onde tem o cilindro nós vamos trocar pela Suzanne. E no de baixo nós queremos ligar com quem? Com a Icosphere. Onde tem Suzanne, no de baixo nós vamos usar a Icosphere. Porém ele não está conectado no node de junção. Então eu vou trazer esses para cá para ficar mais fácil. Vou trazer esse node de junção cá para baixo. E aqui eu conecto, ó, o terceiro grupo. E temos agora os três objetos conectados. Cada índice desse aqui de animação, eu posso usar o Start, ó, para fazer a conexão ou desconexão, tanto pelo Start como pelo End. Tá vendo? O efeito do qual eu posso animar através da timeline. Cada botãozinho desse, se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho como inserir chave de animação na timeline para fazer a animação de conexão. Se eu selecionar qualquer objeto e tentar usar a tecla G, note que eles estão conectados, tá vendo? Ah, eu quero mexer no cilindro, seleciono ele, tecla G, quero mexer na Icosphere. Quero mexer na Icosphere e na macaquinha, seleciono os dois com Shift G, repare que todos se mantêm conectados através dessas linhas criada pelo método Geometry Nodes. Espero que vocês tenham entendido que pode ser útil aí para algo que vocês queiram fazer dentro do projeto de vocês. Até um próximo tutorial e obrigado pela atenção de cada um.